Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande estarmos aí, estamos iniciando mais uma semana. Durante este fim de semana que passamos, falei, né, do dia do Senhor, falei da volta do Senhor, falei um pouquinho de 1844, está na mensagem de sábado. Se você não assistiu, dê uma olhada na mensagem de sábado, pregada na igreja de São Silvano. E na sexta-feira passada, agora, eu também falei um pouquinho de 1844. Nesses 2 dias, segunda e terça, eu ainda vou falar de um tema ainda referente aí aos 176 anos da decepção, né, da grande decepção e do surgimento da Igreja Adventista. A mensagem de hoje tem a ver com o capítulo 16, tá? Levíticos, capítulo 16. Capítulo 16 de quê, né? Levítico, capítulo 16. Eu quero ler com vocês, eu vou ler verso por verso e explicar um pouco como é o dia da expiação. Na mensagem de sábado, eu acredito que ela é um pouquinho extensa, mas a gente conseguiu explicar um pouquinho mais de como os pioneiros estavam marcando a data e como a gente foi entendendo o contexto. Quando a gente marca as 70 semanas, ou o início das 70 semanas, as 70 semanas estão no mesmo período dos 2.300 anos. O anjo vem falar para Daniel, já ia dizer pastor Daniel, mas veio para o Daniel explicar o sentido dos 2.300 anos. E aí ele começa falando das 70 semanas. Então, se eu conseguir identificar a, como começar a marcar as 70 semanas, eu marco também as 2.300 tardes e manhãs, porque foi essa a resposta que Daniel queria. Daniel queria saber sobre os 2.300 anos, e o anjo veio fazer entender o sentido dos 2.300 anos. E aí ele falou: para o teu povo ainda tem 70 semanas. Aí é o contexto lá da mensagem de sábado. E com esse contexto, a gente chega em 1844 e chega também entre outubro ou setembro. Assista lá que você vai ver isso. Mas como chegar ao 22 de outubro? Como chegar? Cristo cumpriu a Páscoa, Cristo foi ungido, sabe? É, quando ele veio 30 anos antes, os reis magos sabiam e foram entregar presentes para ele. Satanás também sabia, tanto é que fez o decreto, né? Instigou o rei a fazer o decreto. E aí, quando você lê na Bíblia sobre isso, a Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 3, 23, se eu não me engano, que de 30 anos que Jesus foi batizado. Existem dois grandes personagens que começaram o seu ministério com 30 anos. José, no Egito, quando José interpretou o sonho, a Bíblia fala ali, com 30 anos, Faraó instituiu ele como o vice, né, o segundo cabeça do Egito. Quando você vai para Samuel, acho que é Gênesis 41, tá? Verso 20 e pouco, eu acho. Quando você vai para 2 Samuel, capítulo 5, você vê que Davi, rei Davi, assumiu o trono com 30 anos de idade. Então, Jesus também era filho de Davi. Tanto é que 30 anos é alguma coisa especial para o povo de Israel, e eu falei isso no tema, no sermão de sábado, só não falei os textos, agora eu estou falando o texto, você pode procurar lá. Que os reis magos, Satanás e outros estavam esperando ali. Quando a gente vê um pouquinho sobre isso, o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, quando apareceria ungido, e depois a morte, né, na metade da semana, depois da morte de Jesus ainda teria mais 3 anos e meio. Então, o que eu falei do apedrejamento de Estevão terminou no ano 34, que foi o último contexto. Mas a gente ainda não identificou por que 22 de outubro. Os pioneiros entendiam que como o maior evento, tá? O maior evento
do primeiro semestre das festas judaicas era a Páscoa. E este maior evento aconteceu com precisão nas datas. Como eles viam a purificação do santuário, não um santuário celestial, mas como o nosso corpo, como sendo o templo do Espírito Santo, então eles foram procurar alguma festa judaica que fala da purificação do santuário. E essa festa judaica que fala da purificação do santuário é o dia da expiação, que está em Levítico 16. Então, eles começaram a estudar mais profundamente e entenderam que se Deus cumpriu com exatidão, olha só, o aparecimento dele, lá pelas profecias, ele apareceu no ano 27, com 30 anos, cerca de 30 anos ele foi ungido. Ele apareceu, ele foi morto 3 anos e meio depois. Na metade da semana faria esse sacrifício. O que eu estou explicando agora é baseado na mensagem que acredito que você já escutou ou que você já sabe também. Mas se você ainda não escutou, escute a mensagem de sábado, tudo bem? Que a gente pregou e está no meu canal. Então, nesse contexto, marcou 3 anos e meio depois que Jesus morreu, e morreu na Páscoa. Ele foi batizado no ano 27, entre setembro e outubro. 3 anos e meio depois, vai dar no ano 30, mais de setembro a outubro, mais 6 meses, ano 31, março ou abril, dependendo do ano, tá? Porque o calendário judaico, um ano é março, outro ano é abril. Um ano é setembro, outro ano é outubro. Tudo bem? 3 anos e meio depois, ou seja, se for somar 3 anos, ano 31, mais ano 31, 30, perdão, mais 34, daria, mais 3 anos, quer dizer, daria ano 34. A Páscoa seria entre março e abril, mais 6 meses entre setembro e outubro. Então, provavelmente nesse período aí, Estevão foi apedrejado, porque as 70 semanas era para selar a visão e a profecia, só que a palavra profecia no original lá é profeta, o profeta da profecia. E aí você entende às vezes que é Jesus, mas não é Jesus, porque Jesus já tinha sido morto. Ele já e outra, ele não veio ser selado, né? Na verdade, aquela expressão selar a profecia, ou seja, confirmar o que foi feito com selo de autoridade, dando autoridade para dizer que aquilo é verdadeiro, e o profeta, entendemos que o profeta ali é o Estevão, no ano 34. Tanto é que quando Estevão olha, ele vê Cristo à destra de Deus. E isso faz com que os líderes judaicos tampem os ouvidos e arremessem contra ele, jogando depois pedras. Nesse contexto, o povo de Israel, as 70 semanas se cumpriram. Mas, infelizmente, mesmo Jesus na última semana, depois de morto, fazendo acordos, fazendo aliança por metade da semana, assim que está lá, nas 70 semanas de Daniel, na metade da semana ele fará aliança com muitos. Na metade final, ele ficaria por uma semana, na metade da semana seria morto, ainda teria 3 anos e meio. E, de fato, durante 3 anos e meio depois da morte de Jesus, houve grande batismo no meio do povo de Israel. O povo de Israel começou a crescer, crescer, ouvindo a mensagem, conforme a profecia de Daniel capítulo 9. Só que houve, depois da morte ali, grande perseguição. Ou seja, os líderes que representavam a nação tamparam os ouvidos, rejeitaram, mostrando que eles estavam rejeitando o Messias completamente, apedrejando Estevão. E aí, naquele contexto, entendemos que o ano 34, com o apedrejamento de Estevão, foi o significado ou o sentido de que o povo de Israel não é mais para investir nesse sentido especial, como nação.
Tanto é que Deus chama Paulo para pregar aos gentios. E os judeus ficavam com ódio quando Paulo dizia: Olha, eu vou que o sangue caia sobre vocês, eu vou sacudir a poeira dos meus pés e eu vou aos gentios, porque a salvação também é para eles. Aí, enquanto os gentios ficavam felizes com isso, os judeus ficavam com ódio, porque eles queriam a salvação apenas para eles. A profecia diz: 70 semanas estão determinadas para o teu povo. E era aquele o momento do povo de Israel fazer a vontade de Deus. Mas chegou no fim e eles não quiseram. E aí, alguns anos depois, veio Roma e destruiu, conforme eu já li e já expliquei para vocês aí no vídeo de sábado. Abra aí Levítico capítulo 16. Quando a gente lê Levítico capítulo 16, eu já quero ler com você para entender, olha só. Verso 29. Isto vos será por estatuto perpétuo, o 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. Então, a festa do dia da expiação seria no 7º mês, aos 10 do mês. Ok? Então, quando a gente vê isso, o movimento do 7º mês, no dia 7, no dia 10, é o dia da expiação. Então, se Deus cumpriu com exatidão as programações do primeiro semestre nas festas judaicas, que era a Páscoa, Pentecostes, tá lá, tem a festa do Pentecostes também, e aconteceu Pentecostes, tudo certinho. Então, eles começaram a entender que também, no tempo final, ou no segundo semestre do calendário judaico, a principal festa era o dia da expiação. Então, se a festa da Páscoa, que era a principal do primeiro semestre, deu certo, bateu com as datas, então vamos calcular como chegaria o dia da expiação do ano do fim dos 2.300 tardes e manhãs, que seria 1844. E aí eles, calculando as datas perfeitamente, chegaram à conclusão que o tempo do 7º mês, no dia 10 do ano de 1844, seria 22 de outubro. Por isso foi marcada esta data, e quem marcou foi Samuel Snow, não foi Guilherme Miller. Guilherme Miller depois ouviu isso. Guilherme Miller já tinha chegado um pouco a esta conclusão, mas ele evitou falar por causa do dia e a hora, que ninguém sabe, então ele rejeitava isso. Mas quando ele ouviu a mensagem pregada por Samuel Snow, quando ele viu assim o grupo de pessoas estudando e entendendo, ele aceitou aquilo ali. E de fato, algo aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, que seria naquele ano, o dia 10º do 7º mês do calendário judaico. Só que não foi a volta de Jesus. Foi uma purificação do santuário celestial que eles entenderam depois disso. Então, naquele momento, eles imaginavam que a purificação do santuário seria o nosso corpo, num abrir e piscar de olhos, num ressoar da última trombeta. Ponto. Mas depois da grande decepção, eles voltaram a estudar a Bíblia. Voltaram a estudar para ver qual foi o ponto que eles não tinham entendido, e eles entenderam que a data estava certa. Algo iria acontecer no dia 10º do 7º mês do calendário judaico, que seria o dia 22 de outubro naquele ano, segundo o calendário judaico lá, caraíta, que eles estavam estudando. Só que depois, Hiram Edson, logo após a decepção, ele teve um sonho e ele começou a estudar um sonho de Jesus entrando num lugar, num milharal, e eles foram estudar as profecias e viram no livro de Hebreus o santuário celestial. Quero ler com vocês isso, porque é importante. O tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho de Levíticos e amanhã também. Mas Daniel, não. Qual era o texto? Hebreus. Hebreus, olha só. Capítulo 7, verso 22, diz assim: Jesus tornou, assim, a garantia de uma aliança superior. Verso 25 do capítulo 7 de Hebreus. Portanto, pode perfeitamente salvar os que nele se achegam,
vivendo para sempre interceder por eles. E convinha que tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, mais sublime que os céus, que não necessitasse de sumos sacerdotes para oferecer sacrifícios, primeiros pelos seus próprios pecados e depois pelo do seu povo. Ou seja, o sacerdote antigamente oferecia pecado, oferecia sacrifício por ele e depois oferecia pelo povo. A gente vai ler isso em Levítico hoje, 16. Hoje e amanhã, né? Então ele diz assim: Jesus não precisava fazer isso. Isto ele, isto fez ele uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então Jesus, ao se oferecer na cruz, ele por si mesmo fez tudo. E aí ele continua. Olha só, verso 11 do capítulo 9 de Hebreus. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não é desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Então Jesus, ele entrou no Santo dos Santos pelo sangue dele. Não precisava de sangue de bodes, de ovelhas, não precisava de outros sacerdotes para ajudar. E aí no verso 24 diz: Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas ele apareceu no céu para comparecer agora perante a face de Deus. 9:24, Hebreus 9:24. Então eu li Hebreus 7, 22, 25. Eu li Hebreus 9, verso 11 e 12. E agora verso 24. Para mostrar para você que não sou eu que estou dizendo, não é Ellen White, não é Guilherme Miller, não é Samuel Snow, não é Irã Edson, sabe? Não são os pioneiros da igreja. A Bíblia está dizendo que Cristo agora entrou no santuário, não feito por mãos humanas, mas para comparecer perante a face de Deus. Comparecer. Para fazer o quê? Uma expiação. E aí tem mais outros textos, né? A mensagem é Levítico 16, você vai entender agora Levítico 16. Então, essa expiação que acontecia no antigo Israel está acontecendo agora de maneira especial em 1844. Você pode dizer para mim o seguinte, pastor, mas Jesus não entrou no santuário celestial logo depois que ele foi para o céu? Até porque Estevão, antes de ser apedrejado, o senhor mesmo falou aí no vídeo que ele viu Jesus à destra do Todo-Poderoso. Se está à destra e Jesus estava no Santíssimo, Deus, o Pai, estava no Santíssimo, Jesus também já estava lá. Então, esse texto aqui não poderia ser isso. Queridos, preste bem atenção. Se você lê Hebreus 8 e Hebreus 9, você dá a entender que os mesmos rituais que tinham no Antigo Testamento, tinha no Novo. Perdão, vai ter no céu. Só que o verdadeiro. Lá eram símbolos, aqui é verdadeiro. Jesus, ele só passou a funcionar, e eu disse isso no vídeo de sábado, ele, no ano 31, ele inaugura o santuário celestial. Ele inaugura. Ele fala para Maria, não me toques, porque eu ainda não fui no Pai. Então, ele no ano 31, ele de fato ele entrou no Santíssimo. Só que em 1844, o sumo sacerdote ele entrava no dia 7, no dia 10º do sétimo mês para fazer expiação. O mesmo sacerdote que sempre estava ali trabalhando diariamente, oferecendo sacrifícios, no dia da expiação, o sumo sacerdote ele ia fazer só aquilo ali. Então, Cristo, ele está no Santíssimo diariamente intercedendo, porque a vida dele é interceder por nós, não é assim? Está escrito? Não precisamos de outro intercessor, precisamos dele. Só que no dia do sétimo mês, no dia 10º, ele entraria no Santíssimo agora, não simplesmente para oferecer sacrifícios com o seu sangue, ou, nesse caso, oferecer perdão, mas para oferecer a purificação, é o julgamento. Jesus ele disse em João capítulo 16, convém que eu vá,
E quando eu for, o Espírito Santo vai vir. E ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Existe o juízo. E o dia da expiação é o juízo de Deus. Entende, queridos? Então, assim, expliquei um pouquinho, já deu até 20 minutos aí. E nesse contexto de purificação do santuário, que foi descoberto depois, eles não entendiam, eles não tinham visto esses textos de Hebreus que eu li para você. Então, eles começaram a entender que o evento de 22 de outubro de 1844 não era Jesus vindo à Terra, mas era Jesus indo, conforme o texto de Hebreus. Abra aí. Perdão, Hebreus não. Daniel, capítulo 9. Perdão, Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, verso 9. Eu vou ler o verso 9 a 14. Diz assim: Continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos, Daniel 7, 9 em diante. Até que se assentou um ancião de dias, e sua veste era branca como a neve, o seu cabelo como a pura lã, e o seu trono eram como chamas de fogo e rodas de fogo. E um rio manava diante dele, milhares de milhares serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal no céu, e abriram-se os livros. Então, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. E foi-lhe dado domínio, honra e reino. A todos os povos, nações, línguas os adoraram. E o seu domínio é eterno e não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Então, esse texto de Daniel 7, junto com essa interpretação de Hebreus, começou-se a entender que haveria um julgamento no céu, porque se abriram os livros. E Jesus, ele foi para o céu, diante do ancião de dias, receber os tronos. Ou seja, quando ele recebe o reino, em 1844, ele recebe o reino para poder julgar o seu povo. Porque ele, como rei, como sacerdote, ele poderia julgar. Então, nesse contexto, começamos a entender, e o povo daquela época começou a entender que Jesus não viria, de fato, mas que aconteceria ainda um último evento. E este é o último evento, tanto é que depois dele não há mais período de tempo profético. A gente não tem que marcar mais data, ok? Então, assim, a gente vai estar terminando aqui. Não sei se eu pude explicar esse início de de Levítico, capítulo 16. Apesar de eu ter lido apenas um verso do capítulo 16, eu fui para Hebreus e agora eu fui para Daniel, mas para a gente entender como foi a compreensão destes pioneiros. Tá? A gente está fazendo um resumo, né? Sexta-feira, sábado, vou deixar aí na segunda, hoje, né? E amanhã, na terça-feira, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso. Leia, estude, grave um pouquinho da história da sua igreja. Saiba o porquê que saiu. É verdade que ainda vai ficar alguns pontos que a gente não vai conseguir falar, mas com esses pontos principais que nós falamos aí, a gente vai conseguir relembrar um pouquinho a história dos nossos pioneiros. Então, eles conseguiram marcar com precisão o dia 22 de outubro por causa do dia da expiação, que eles já sabiam que é o dia da expiação, que é a purificação do santuário, às 2.300 tardes e manhãs. E o santuário seria purificado. Eles apenas aplicavam o santuário como corpo, o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Não era. Jesus iria diante do tribunal, assumir o julgamento. E ele, como rei, ele iria julgar. Ok? Como rei e sacerdote, porque Jesus ele é rei e sacerdote. Lembra do tipo e antitipo? Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus ele é o holocausto. Olha só, Jesus ele é o holocausto que era oferecido para ser morto. Jesus é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote,
ele é o rei, então tudo aponta para ele. Ele é o próprio santuário. Então, assim, todos os, todos os símbolos de Israel que Deus deu ao povo de Israel para entender um pouquinho, eles apontavam para Jesus. Por isso, Jesus, em João, e eu termino com esse texto, João 5:39, se eu não me engano. Examinai as Escrituras, e vocês julgam nela ter vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Mais uma evidência que a Bíblia apontava para Jesus. Imagine os líderes, os fariseus ouvindo isso. Que ira, que raiva, que ódio. Mas isso só mostra que todos esses tipos apontavam para o nosso rei. Então eu termino esse momento, o momento de hoje, para que a gente possa entender isso, ok? Não se esqueça, queridos, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena estudar um pouquinho mais. Leia depois com calma esses textos que eu li. Leia Hebreus capítulo 8, capítulo 9, de maneira especial, a parte final do capítulo 7. Haveria um santuário que precisava ser purificado, que ninguém imaginava, que era o santuário do céu, mas não é uma purificação, vamos dizer assim, a purificação é por causa do julgamento, seria o julgamento. Essa é a purificação, porque Deus vai livrar o joio do trigo ali. Eu posso dizer para você que eu sou santo, eu sou pastor, ninguém vai desconfiar de mim. Mas se eu, na calada da noite, faço coisas erradas, se eu abandono a minha família, eu maltrato a minha esposa e meus filhos, que vocês não sabem, no dia do juízo, Deus vai revelar. Eu não estou dizendo que eu faço isso, longe de mim fazer isso, queridos, mas eu estou dizendo que há muitos crentes no meio do povo de Deus que fazem isso, que são, sabe, miseráveis, usando o nome do Senhor. Então precisa de um juízo. Deus sabe de todas as coisas, mas a gente não sabe. E a gente chegar lá no céu e cadê o pastor Moisés? Poxa, cadê ele? Está aqui, ó, os livros. Ele foi julgado, ele foi condenado. Não porque eu não perdoei por causa de um pecado, foi porque ele não se arrependia dos pecados. É isso que é o juízo hoje. E é essa purificação que existe. Tudo bem, queridos? Espero poder ter aberto mais aí a sua mente, a sua compreensão sobre o tema. Não simplesmente mudamos porque Jesus não veio, então inventamos o santuário celestial para dizer que a igreja adventista é um povo dos últimos dias. Está lá na Bíblia, está aqui, eu estou lendo para vocês isso. Estude com carinho e Deus vai abrir a sua mente. Vamos fazer a oração? Maravilhoso Deus, Pai querido, estamos terminando este momento, esta primeira parte. É verdade que essa primeira parte, nos prepara para o dia da expiação, para a gente entender um pouquinho mais o dia da expiação lá no antigo Israel. Entendemos que hoje há um santuário no céu e há um julgamento deste santuário, que o santuário, o povo de Deus está neste santuário, simbolicamente. Os nossos nomes estão escritos no livro dos céus. E esses livros, a partir de 1844, estão sendo julgados. Todos aqueles que estão escritos lá. Então, nos ajude a entender que foi este o evento que deveria ter acontecido, mas o povo, infelizmente, entendeu que era a tua vinda. Mas o Senhor ainda vai voltar. Nos ajude a não perdermos essa esperança. Nos prepare para a mensagem de amanhã. Em nome de Jesus. Amém.